Mas a minha editora não é muito boa, né? Não, tudo bem. A Amanda, cada vez com umas desculpinhas, fala pra você, ó. Cara, isso aí é o efeito colateral da vacina, entendeu? Ela não virou jacaré, mas tá ficando sem vergonha. Deu umas mudadas aqui, viu? O senador não vai apresentar primeiro, a gente? Tô esperando vocês fechar a matraca, como dizia minha mãe. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos mais uma noite da sua mesa redonda, estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Amanda, a vacinada do grupo. Se vocês, ao longo deste vídeo, começarem a enxergar um jacaré no lugar da Amanda, não se espantem, é porque ela está em transformação. Estamos aqui também com o quinto cavaleiro do Apocalipse, o profeta do caos. Você que participa daqueles famosos grupos de família do Zap e não aguenta mais a tia do Zap te mandando todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas mensagenzinhas felizes de otimismo e esperança. Seus problemas acabaram. Contrate Babu. Inclua Babu no seu grupo de família. Em breve você vai ver que aquela tia do Zap vai ficar tão deprimida que não vai mais dar bom dia, boa tarde, boa noite. E você vai poder ter sossego no seu grupo de família. Estou aqui com este fundo sumeriano dos tempos bíblicos para dizer para vocês: convertam-se, aceite Jesus para a sua salvação. Estamos aqui com o nosso extraterrestre preferido, o ET Jorginho, o inspirador daquela antiga série Alf, o Etioso. Só quem tem mais de 40 que sabe do que eu estou falando. Eu não sei. Amanda, como é a nossa... Passava domingão. Amanda, Só a caçulinha do grupo. Só tem 20 anos... Então ela não sabe. Procure na internet Alf, o E Teimoso. O ET Teimoso. 20 mais 17, né? Então vamos lá. E quem era o dublador do Alf? Era o mesmo dublador do Scooby-Doo, que hoje está com 101 anos, hein? Maravilha. É isso aí. Então vamos lá. Então, ó, eu vou começar a ler para a gente ter várias discussões de tradução do Evandro Boleto aqui, para a gente ter uma noção de diferença, entendeu? Então, a Amandinha está lendo a tradução do ID. Essa tradução ruim aí? Além de ser tradução ruim, ele já alterou um monte de coisa ali por conta própria. Eu ganhei de presente, agora o que eu faço? Tem que comprar outro? Não, faz isso não. Continua com o ID, que o Salvador Gentili, gente boa, tá bem. O Babu, o Claudinho é do Herculano Pires, e do Babu, eu não sei qual que é do Babu. É da Petit, são duas mulheres que traduzem. A Renata Barbosa e a Simone. Tem uma amplitude de traduções aqui, mas eu continuo com o meu ID aqui do lado aqui também, para a gente poder discutir, certo? Se eu estou certo, confirmado pelo Babu, nós estamos na pergunta 234, certo? Certo. Ô, menino! Ô, Babu, você tem que regar essa planta aí, que as folhinhas estão meio amarelas, hein? Vamos lá, gente. 2, 3, 4. Mundos transitórios. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim,
há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa. Estado esse sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Cara, essa pergunta e essa resposta eu nunca entendi muito bem. Porque a gente sempre escuta que existem colônias espirituais, certo? É. Então, digamos assim, se existem colônias onde os espíritos aprendem, se ele ficar na erraticidade sem um ponto fixo, ele tem que estar numa colônia. A gente aprendeu colônia na base ali do André Luiz, né? Que trouxe essas novidades. Mas antes disso, não tinha essa ideia de colônias. Sabia que se ficava em algum lugar, só que não sabia antes. Esses que estão em colônias são principalmente aqueles muito materializados ainda. Só que tem uma coisinha, antes da gente continuar aqui a discussão nossa, na sua tradução tem uma parte que eu achei muito estranha, cara. Ao ar livre, cara. Na minha tradução não tem isso, cara. Peraí, aqui, ó. A espécie de acampamentos ao ar livre. Ficou muito estranho essa resposta, tipo, ar livre. O meu não tem também, não. Do Salvador Gentili, que é o mesmo da coisa, ele fala o seguinte, ó, dos quais, espécie de acampamento, de campos para se repousar. Isso. Esse outro aí, essa outra sua tradução que você está usando aí, tem muita miscelânea aí, que acho que quem fez isso aí, que nem o Claudinho falou na última, o cara quis pegar de várias traduções lá, de várias épocas do Livro dos Espíritos, o cara fez um angu aí, que tá meio estranho esse anguzão aí. Aqui diz o seguinte, ó, tradução de Evandro Noeta Bezerra, a partir da 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª edições francesas. Ele pegou, como eu falei, é uma edição comemorativa do Livro dos Espíritos, né? Então, mas as edições definitivas que Kardec fez é a partir da 9ª edição. Até a 8ª edição, ele fez modificações. Você entendeu? Então, a partir da 9ª edição até a 16ª foram edições iguais, que foram as definitivas. Então, tudo que tiver da 8ª edição para trás aí, é coisa que, de repente, pode ter sido mudado nas edições seguintes. Pode ser, né? É que no Daíde, ele não explica, digamos assim, a tradução, entendeu? Então, a gente não sabe. Aqui ele fala assim, espécies de acampamentos de lugares em que possam repousar de erraticidade muito longas. Isso também está aqui também. Também não fala nada de ar livre aqui, não. Penoso. Aqui ele já coloca um estado um tanto penoso. Mas aqui, se a gente ler... Parece que nessa resposta... Porque nessa resposta, gente, dá a impressão que o espírito ficou meio sem saber para onde vai, ele está há muito tempo sem reencarnar, e ele vai para esses lugares para poder ali arrumar digamos assim, um albergue, alguma coisa, entendeu? Por isso que essa pergunta aqui, para mim, até hoje, eu não... Por que fala que é um pouco penoso? Mas aqui que eu queria falar, porque se a gente ler com detalhe isso aqui, dá a impressão que ele está falando de uma colônia espiritual mesmo. Porque, se existe, são particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, espírito desencarnado, que podem nele habitar temporariamente. É como uma colônia, você fica ali temporário. São como acampamentos, colônia. Campos para repousar de uma erraticidade bastante longa, condição sempre um tanto angustiante. Aqueles espíritos ainda
prendido à matéria que se encontra na crosta terrestre ou regiões umbralinas, que o André Luiz trouxe nessa linguagem mais fácil. São posições intermediárias entre os mundos graduados, entre os mundos, outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançar e podem desfrutar de um bem-estar relativo maior ou menor, conforme o caso. Dependendo da condição dele, essas colônias ali, ele desfruta de um bem maior ou pior devido ao seu grau de... fugiu a palavra, de muito apego à matéria. Mas nas perguntas posteriores, essa palavra de mundo não dá essa ideia, não, porque eles produzem mundos como se fosse planeta. Se nós formos lendo até a 236, ele fala que a Terra já foi um dia um mundo transitório, entendeu? Então, quer dizer, a gente teria que ler com mais atenção esse negócio. Porque mesmo que na época de Kardec não se falasse de colônia espiritual, elas não deixavam de existir. E eu nunca entendi por que os espíritos lá que davam as comunicações não diziam, olha, nós estamos aqui em Champs-Élysées, que é uma colônia espiritual. Isso eu nunca entendi. Fala, Claudinho. Então, aqui pelo que fala aqui, não é colônia, é mundos mesmo, são planetas. É planeta mesmo, é um planeta meio vazio, tipo Marte, por exemplo. Então, é que a gente não tem, assim, uma referência em outras obras que explique melhor essa questão, mas pelo que eu sei, realmente existem mundos transitórios na qual as pessoas não estão ali, os espíritos não estão ali para encarnação definitiva. É um lugar de passagem mesmo. Agora, onde estão esses planetas? Não sei. Se existe algum aqui no nosso sistema solar, não sei. Pode ser, por exemplo, Plutão pode ser um planeta que é transitório, está lá o pessoal só de passagem. Marte pode ser, Mercúrio pode ser. Dá para saber, né? Aqui ficou muito aberta essa pergunta aqui. E isso aqui ficou meio esquisito mesmo, eu nunca entendi. E também, gente, hoje nós não fazemos mais um pouco de ciência, porque tem muita coisa que a gente deveria, digamos assim, se nós tivéssemos um trabalho mediúnico mais correto, trabalhar, digamos assim, como se fosse Kardec, entendeu? Fazer pergunta, mentalizava o espírito, porque nós não sabemos como é que vai evocar ou invocar o espírito, e perguntar, olha, tudo bem, na pergunta tal do Livro dos Espíritos, o que quer dizer isso, entendeu? Só para a gente tentar um pouco de ciência. Tem muita coisa que a gente não tem ideia. Tanto é que, para mim, eu recebi da Ritinha, da nossa Rita, né? Ela perguntando, é verdade que o espírito do Hitler está na prisão espiritual de Plutão, vai ficar lá um tempo, mais de 1000 anos? Eu falei, quem te disse isso? Espírita lá de Minas mandou uma mensagem dizendo que ele está lá com Gandhi e tal. Eu falei, Rita, isso aí pode ser, pode não ser, a gente não sabe nada disso. Então, eu acredito não acreditando, entendeu? Então, está dizendo que Plutão é uma penitenciária solar nossa aqui, entendeu? Então, isso aí, eu não lembro onde eu vi, que eu teria que procurar para ver, mas é uma mensagem que Chico recebeu, que disseram para o Chico que Hitler tinha sido levado para Plutão, que lá ele ficaria 1000 anos para aprender, né, para ele se conscientizar daquilo que ele tinha feito aqui. Agora, se isso é verdade que falaram, também não sei. Tem que ver se essa mensagem veio de Chico mesmo, ou é que estão fazendo que nem hoje. É um monte de gente que andava com o Chico, está falando que Chico fez previsão para isso, previsão para aquilo, coisa que não é do tipo do Chico, né? E nem do espírito que é comparado ao Chico, Emmanuel. Ficar fazendo previsões, se o mundo entrar em guerra, vai acontecer isso. Esse tipo de profecia, tipo, o espírito superior não faz. Mas o que tem nessa resposta aqui que deixa assim mais intrigado ainda é essa parte de são como acampamentos para repousar de uma erraticidade bastante longa. Aí que fica uma dúvida, tipo,
erraticidade, você não está encarnado. Você está... Mas se você tem consciência que você não está encarnado, que você precisa melhorar, a gente pede uma nova reencarnação. Eu entendo então que... vai trabalhar, né, cara? Ou então vai trabalhar, porque às vezes você não precisa reencarnar. Então você vai trabalhar, então você vai ter um lugar específico. Porque na resposta, Babu, dá a impressão que o cara tá na erraticidade, está desencarnado e não tem o que fazer. Pô, para onde eu vou? Eu vou acampar lá em Marte. Tá que nem o Brasilzão hoje em dia, o mundo aí, com um monte de desempregados, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, deixa, bota lá no campo, ó, fala, Claudinho. Não, eu entendo que aqui a função desses planetas transitórios é de preparação, é como se fosse uma colônia. Aquilo que a gente viu nos livros do André Luiz de colônia espiritual, que as pessoas vão lá, ficam estudando, se preparando para uma futura encarnação, eu entendo que o que ele está se referindo aqui é isso. É um planeta onde as pessoas vão ficar durante muito tempo em preparação para uma futura encarnação, mas aquele planeta em que ele está não é um planeta destinado a encarnações definitivas. É como se fosse realmente um lugar de passagem, um hotel de trânsito, você entendeu? A pessoa vai ficar ali temporariamente em aprendizado, de repente a pessoa precisa ficar ali o equivalente a 100 anos terrestres, 200, 300 anos, ele vai ficar em preparação para um futuro reencarne em algum planeta onde é encarnação definitiva. É isso que eu acho que ele está querendo dizer aqui. Eu também já pensei nisso, que fosse um planeta destinado a, que nem depois nós vamos ver aqui nas outras perguntas, que a Terra, quando estava naquele processo de formação, aqui foi uma colônia de repouso. É que agora, lendo com calma aqui, eu vi, erraticidade bastante longa, aí vírgula, condição sempre um tanto angustiante. Eu acho que se a gente passar muito tempo sem reencarnar, a gente fica meio angustiado, porque a gente fica meio travado, assim, putz, eu quero evoluir, mas os caras vão assim, segura a onda que não está na hora ainda, deve virar uma angústia para o espírito, realmente. Ficar 300, tendo consciência que você precisa trabalhar num corpo material para poder evoluir, deve ser algo... Vamos para outro, então. E aí, você estava falando, Amanda. Mandia travou. Eu acho que ela virou jacaré. Virou jacaré já. Virou jacaré. Fala aí. Oi. Tô aqui, tá me ouvindo? Sempre travaram aqui para mim. Eu acho que ela virou jacaré e ela congelou a imagem dela antes. Isso. Amandinha, fala aí, você... Não, eu tinha falado dessa parte de angustiante, mas na verdade é o sentimento da pessoa, não é o local, né? Que é de angústia. Isso. Exatamente. É o sentimento. É o sentimento. Tudo bem. Pode ir, Jorginho. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha para ir aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. É como se fosse um local mesmo, assim, de repouso. Você fica ali, ó, assim, ó, se você não ficar na Terra, você vai demorar para reencarnar. Ficou bem claro. Fica no spa aí. Mas aqui volta a dizer o seguinte, não é uma colônia espiritual, tipo como nós vemos falar em vários livros hoje, depois de Nosso Lar. Aqui está falando de planeta, quer dizer, existe um planeta onde vai os espíritos. Sim. É que nem a gente pode ver para frente, que nem a Terra, quando estava na formação dela ainda, que não tinha como habitar a vida mesmo, porque era aquele... Eu acho que você fica ali e até ajuda a fazer o planeta, vamos dizer assim. Você entra com uma mão de obra espiritual ali, guiados pelos espíritos que estão formando aquele planeta, né? Responsável por formar. Você deve ficar... Porque não pode ficar à toa o espírito na vida, né? A gente já sabe. O espírito não fica à toa. Exatamente. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem
e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e onde chegar à posição que os eleitos atingem. Ou seja, aqui Kardec, ele, digamos assim, confirma e tira essa discussão, como eu já falei, que tem aqui, que o espírito só progride encarnado, ou seja, lá ele aprende aqui, ele faz a prova. Se ele trabalha nos dois campos, né, ele progride também, né? Agora, a questão que a gente não entende ainda é o seguinte: no plano espiritual, você progride moralmente, intelectualmente, e na Terra você progride, digamos assim, através do físico, o seu intelecto, a sua moral, a sua bem-aventurança, ou não importa aonde você está, a evolução é similar, tanto encarnado ou desencarnado. É isso que fica meio confuso. Aqui está dizendo o seguinte: você progride tanto no acampamento, lá na cidade astral ou encarnado. Se você fizer o bem, você ganha pontos em cima disso. Então, mas aqui fala, tem aqui no caso da tradução do Herculano, fala, tem o fito de se instruírem. Isso. Instruir é aprender alguma coisa intelectual. A aplicação desse conhecimento eles vão fazer quando estiver encarnado. É isso que eu entendi aqui. Isso. Porque na resposta, a primeira aqui diz o seguinte: certamente. Quer dizer, a pergunta é: progridem durante o... Sim, certamente. Aí vem a continuação. Os que se reúnem, e aqui no Gentilho fala assim, ó, sim, os espíritos que estão nesses mundos, né, certamente, aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruir e de poderem mais obter a permissão para ir a lugares melhores. Quer dizer, mas a instrução, conhecimento intelectual também é progresso. Isso, porque você progride de duas maneiras, moralmente e intelectualmente. Tanto que você tem um monte de pessoas muito inteligentes que são baixos moralmente, que usam essa inteligência para outras coisas. E aqui ele fala isso. O espírito realmente progride em inteligência, só que aí ele vai, principalmente em espírito terceira ordem, ele vai ter que testar essa inteligência dele, vai ter que compor junto com essa inteligência a parte moral. Peraí, gente, então vocês estão fazendo um conceito seguinte: que desencarnado há uma progressão intelectual. A moral se faz encarnada, é isso? Não bem desse jeito. Você, lá no plano espiritual, você progride moralmente, sim. Só que lá é mais fácil. Aí você precisa de uma prova mais difícil, que está na Terra, para você dar umas esquecidas, você ter mais difícil. Aqui você tira a prova dos 9 mesmo. Prova dos 9, tudo bem. Aí é fazer digamos assim, um test drive mesmo. Isso. Saber se aquilo que você está... Lá é como se você estudasse a lição com o livro, com todas as respostas. Aqui, você tem que aprender sem o livro, sem as respostas, você entendeu? Boa! Achei essa muito legal. Agora tira o manual dele. Você decorou o manual? Decorou. Então agora você vai lá montar o carro. É porque lá em cima você tem os mentores, então você acaba, por esse ambiente ser, tipo assim, mais de paz, mais, tipo assim, moralmente, você tem tanto os seus amigos como os mentores. Então você vê esse pessoal praticando bem e falando do bem, vou colocar assim, o tempo todo. Então você é mais fácil você se deixar arrastar com os bons exemplos. Só que aí você cai nesse mundão aqui de meu Deus, aqui encarnado. Aqui tem um monte de pessoas. A gente pode prevalecer nos ensinamentos, que nem tipo assim na prova sem consulta, ou se deixar arrastar junto com as Marias lá com as outras. Aí a gente... Por isso que aqui é mais difícil a prova dos 9, porque a gente está sem consulta, tá sem os guias toda hora, vendo todo mundo praticar boas ações. Beleza. E você, Amandinha, o que é que você entende disso?
Eu tinha essa dúvida antes, mas uma vez o Babu falou disso aqui mesmo, da evolução. Eu queria saber se lá a gente também evoluiu. Aí ficou bem entendido, assim, pra mim. Beleza, então, gente, ó. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. 236A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. 236B. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não. São estéreis transitoriamente. 236C. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que chamais de belezas naturais. Eu considerei essa pergunta interessante, porque quem perguntou, né, quem elaborou, cria uma ideia que beleza é somente aquilo que você está acostumado a ver, né? Então, digamos assim, se olha Marte, parece um deserto. Na verdade, aparentemente não é um deserto, né? Mas ele é bonito. Não, sim, mas aqui todas as perguntas é interessante, porque ele vai falando desse mundo igual a Terra na sua formação lá, os 7 períodos lá, os 6 dias lá de formação, né? E aí vai falando, ó, imagina quando a gente tem essa consciência e ver o mundo ali se construindo, deve ser bonito também você ver as ações como que tudo isso acontece numa lei divina, dentro de uma lei divina, como tudo é harmonioso, quando você começa a compreender toda essa lei divina, com mais detalhe, deve ser muito, tipo assim, interessante, a mesma coisa que você olhar o espaço num sítio sem luz, que você vê toda aquela imensidão, você vê as estrelas, deve ser bonito você contemplar um mundo em formação ainda, a superfície ali se formando. Eu também, vem cá, eu também penso assim, Babu, eu acho que, digamos, você conseguir olhar a maneira como a natureza, que é Deus em ação e os espíritos criando, você pensa bem, quando nós chegamos aqui e chegamos no Cerrado brasileiro, o pessoal acostumado com selva, com mata, com árvore, acharam que aquilo ali era um zero à esquerda. Agora que o Cerrado brasileiro, depois de praticamente quase 2/3 destruído, eles estão se preocupando porque tem uma vida especial, tem uma forma de contato, uma beleza que, sinceramente, se nós não tomarmos cuidado, não vai existir mais para a gente, porque nós temos a beleza da mata, né? Mas o Cerrado, eu estava vendo que é um artigo sobre árvore, e aí chama-se Ibiriçu, essa árvore, né? É uma árvore do Cerrado, e ela dá uma flor vermelha, mas ela leva anos para se formar, então ela vai se virando, e a raiz é superficial, porque ela é um terreno pedregoso. É uma árvore que leva quase 50 anos para atingir um tamanho correto, mas ela permite que, digamos assim, bromélia, orquídea, tudo vai colando nela pelas suas... Você pensa bem, pô, mas quem é que boa um negócio desse, né? Quem não tem olhos para ver a beleza vai cortar uma árvore que ele vai achar, pô, isso aqui não vale nada. É uma pena. Pena para nós. Vamos lá, gente. 236... E tem AD também, né? Tá. Tem AD. 236D. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles, ela já o foi. 236E. Em que época? Durante a sua formação. Você pensa bem, né? Já teve uma época em que nós estava começando a se formar, éramos estéreis.
né? Não tinha vida material, não tinha como ter aqui naquela época. Então você tinha um monte de espírito aqui nessa condição que ele fala de esperando uma nova reencarnação, estava aqui e com certeza ajudaram os espíritos que comandavam a formação do planeta, deram uma ajudada aqui também. Porque tudo tem que ter encadeado. Isso foi bonito, eu imagino. Eu não estava aqui nessa época, porque eu já era agente em outro lugar aí, mas deve ser tudo bonito. Com certeza. Gente, aqui tem um adendo do Kardec, hein? Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas lá encontraram refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que, entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores perdidos da imensidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus os teria feito unicamente para recriar nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de sublime, de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Gente, o mais interessante é o seguinte, mesmo um cientista, que seja fanático religiosamente, comete o erro de botar a fé acima daquilo que aprende. Lá na cidade de Cachoeira Paulista tem um grupo, né? E lá tem sempre um programa. E tem um que faz chamado Escola da Fé. Ele diz que estudou no ITA, né? E faz trabalho de astronomia e tal. Ele é o tipo de um físico. E ele falou que existe um cálculo que você faz explicando como é que você encontra o planeta e tal. Mas ele falou uma coisa que colocou tudo que ele havia falado contra ele mesmo. Ele falou assim, por enquanto, cientificamente, nós não comprovamos, e ele nem falou, pelo que eu saiba, né? Não está comprovado que tem vida em outros planetas. Mas também não tem problema se tiver. Porque se tiver, nós vamos lá e vamos colocá-lo sobre a fé verdadeira, que é a católica. Caraca, velho! É por isso que com essa mentalidade que nós temos, nós nunca vamos chegar em outro mundo para fazer merda no outro mundo. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, o cara explicou, não, que eu estava no ITA, papapá, católico da Canção Nova, papapá, e daqui a pouco ele falou isso, não, mas não se preocupe com isso, porque se tiver, nós vamos lá e vamos levar a fé verdadeira, que é a católica. Cara, o cara vai chegar no planeta e dizer, gente, vocês aqui estão todos errados, nós lá embaixo que estamos se acabando, Jesus lá que é o cara certo, o nosso Deus é verdadeiro, e o Papa é legal. Cara, pelo amor de Deus, o cara é cientista, meu filho. Pelo menos eu acho que ele é, né? Ou seja, ele vai catequizar os marcianos, é isso? Ele vai chegar lá em Marte, vai encontrar com os verdinhos de antena e já vai lá, começar já a catequizar os marcianos.
Porque dá a impressão, pelo que eu percebi aqui na leitura, pela voz dele, que nós vamos chegar lá, tipo como nós chegamos no México, né? Montezuma lá, chegou aquele cara todo pizarrista lá e falou, olha, nós aqui com Bacamarte, nós vamos tomar conta desse negócio, porque vocês estão errados. Caramba, México era um lugar melhor que Madrid na época, cara. O que é isso? É por isso que eu volto. Nem nós vamos chegar em nave em outro mundo atrasado do que a gente é para poder perturbar, e nem outro pessoal vai vir de nave aqui, que nem o Jorginho fica falando, vir perturbar a gente também, mano. Não, mas o pessoal lá, eles fazem observações porque eles também querem estudar o tipo de evolução. Porque, queremos ou não, nós somos espíritos também. Porque lá os caras têm é por isso que a tecnologia, num certo ponto, ela não avança mais do que a moralidade, porque você já pensou chegar nos outros planetas para querer catequizar os outros? Então nós não vamos conseguir, como o Babu falou, a gente não vai conseguir tão cedo chegar em outros planetas habitados, porque a gente não tem moralidade para poder ter contato com outros seres. Habitados assim que você fala que a gente consiga ver, né? Porque sim, exatamente, chegar lá. Os outros planetas aqui são tudo habitados perto da gente, só que a gente em outra dimensão, porque a gente não consegue ver. Por isso, e nem aquelas histórias de a gente ficar indo para Marte, colonizar Marte, vai dar certo também, porque espírito de terceira ordem, Deus é sábio nas leis. Ele não vai fazer coisa. Não. Babu, você tem razão, mas nós já estamos poluindo Marte. Você manda para lá um robô, ele acabou a bateria, acabou a gasolina, olha eu. Acabou o combustível daquela porcaria, ninguém vai lá pegar aquela porcaria de volta. Fica lá. Marte passou bilhões de anos sem sujeira, e nós estamos jogando sujeira lá, cara. Eu não acredito na gente, viu? Eu acho que Deus, como o Babu falou, acho que Deus está errando na nossa mão aqui, viu, cara? Alguém tem que falar para ele, cara. É como eu li no livro Os Mensageiros, né? A gente tá na parte lá que fala dos conflitos, né, que estava acontecendo aqui na Terra, que era a Segunda Guerra Mundial, e que os dirigentes dos planetas vizinhos, né, bateram uma linha aqui pro pessoal aqui da Terra, falou, ó, gente, se vira para vocês conter os loucos do seu planeta aí, porque o barulho do povo seu aí tá chegando já aqui, hein? Então, se vira aí para conter essa macacada aí, porque nós aqui não queremos saber de perturbação de vocês. Olha só como o ser humano perturba até os planetas vizinhos, cara. É inacreditável como o ser humano é uma raça que é uma peste. Nós somos aquele pessoal do condomínio, né, cara? A gente atrapalha todo mundo com som alto, falta semana inteira. Pendura a cueca na janela para secar com a toalha. Né, Amandinha? Você já viu isso, não? Em condomínio pobre, o cara pendura a cueca, toalha na janela. No Rio tinha isso. No Rio tinha uma... Não sei se vocês lembram disso, acho que é para os jovens aqui, mas para mim e para o Claudinho, acho que ele lembra disso também. Que era aquele varal articulável. Lembra daquele varal articulável, que é tipo um sanfonado? Então, o pessoal prendia na janela de fora do apartamento, abria, puxava e colocava lá a calcinha, cueca. Ah, mas não acreditava no negócio desse, parecia Espanha. Vamos voltar para o estudo, vai. Vocês estão muito saudosistas de arrumar encrenca. Amandinha, agora é tu que continua lendo aí. Pergunta 237. Tá. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física?
Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Certo? Alguma Certo. dúvida, gente? Se a gente tiver dúvida, você explica para nós aí. Amandinha, você agora que está fazendo dois cursos. Agora tem que saber alguma coisa, né? Então vamos Ô, lá. Claudinho, o que você entende por percepções? Percepções. É um sexto sentido? É um sétimo sentido? Percepções pode ser coisas físicas, pode ser coisas intelectuais. Também pensei isso. Pra gente não ficar preso só achando que ia ter uma coisa física ali de um sexto sentido, vamos falar assim. Tem as percepções dessa parte de inteligência também. Também. Mas aí é que tá, gente. Mas, Claudinho, faça favor aí, no seu Wikipédia importado que você tem no seu computador aí, vamos ler realmente o que quer dizer percepção. Porque percepção é sensação, visão, imagina um monte de coisa, cara. Eu acredito que não seja, mas vamos ver aqui. Aqui, naquele de filosofia, ato paranormal ou mediúnico de perceber. O espírito de André Luiz, nos domínios da mediunidade, diz total percepção mental. Total percepção mental. Surdos e cegos à experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda etersiana e os raios-x vão... Opa, eu sumi aqui. Todo mundo caiu? Só eu caí? Não, tá beleza. Aqui, eu tô aqui. Você tá aparecendo aí. Calma Mas a aí. internet não tá boa hoje. Tá travando muito pra mim. E a minha internet é boa. Agora tá todo mundo, voltou todo mundo aí? Voltou? Sei que disso. Não, eu tô vendo todo mundo. Vocês que dão uma travada pra mim aí. Olha, aqui estamos ficando normal. Para mim tá normal. Foi essa enganação de Segue aí. Volta pro seu quarto. A onda etersiana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além da acanhada fronteira vibratória em que ele se agita. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que estendem o horizonte do sentido. Isso aqui nessa... O teu dicionário filosófico espírita só fala que percepção é coisa de mediunidade. Mas eu estou achando que não. Não, aqui, tanto que ele fala, tanto que o raio-x, essas coisas, mostram para nós que existe mais coisas. Que o raio-x a gente não consegue enxergar, né? Os humanos não conseguem enxergar, já os espíritos conseguem. Bom, aqui no dicionário diz o seguinte: percepção. Substantivo feminino. Faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente. Consciência de alguma coisa ou pessoa. Impressão ou intuição. Semelhantes. Inteligência, perspicácia, sapiência. Tá, isso aí. Então, percepção para mim... realmente algo mental. Percepção para mim é isso. É coisas que a gente sente ou pelos sentidos ou pela inteligência. Isso. Inteligência, tá certo. Vai, Amandinha! Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra? Sabem eles todas as coisas? Antes de responder, eu achei essa palavra indefinido incoerente. Aqui está ilimitados. O meu também está ilimitado, que dá outra conotação. Indefinido é alguma coisa abstrata. Aí é que está, indefinido é sem limite. A palavra ilimitado eu acho que fica melhor.
Tá. Agora pode ir, Então, Amandinha. vamos lá. A resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Vamos nos abraçar aí nessa parte de ignorantes aí. Vamos dar aquele abraço coletivo, né? Que a gente se encontra nisso aí, né? Vamos dar o nosso abraço da ignorância. Isso. Mas eu gostei bastante dessa resposta aqui, porque ela nos coloca uma coisa interessante. Não sei se vocês também vão concordar comigo. Quando a gente faz assim, ó, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Ou seja, por mais que nós sejamos ignorantes ou inferiores, tudo aquilo que nós sabemos, já sabemos, entendeu? Quer dizer, o espírito inferior não é obtuso, zerado. Ou seja, ele pode não saber muito, mas o que ele já sabe, ele já sabe. Acho legal isso. Quer dizer, todo aprendizado para nós já é um agregado legal. Mesmo que, aparentemente, em comparação com outros, possa parecer pequeno, mas esse pequeno já é grande, entendeu? Eu acho isso fantástico para o espírito. Já sabe no banheiro sozinho dar descarga e se limpar, né, Jorginho? Sim, pô, o cara já é sujeito. Pensa bem, ó. Não, é verdade, porque você pensa bem, ó. A gente nasce sem saber caminhar. Para o bebê, quando ele consegue se manter em pé, deve ser um mundo diferente. Quer dizer, para o espírito, eu acho que também. Você pensa bem, nós saímos de um mundo primitivo. Mesmo que ainda você vá para um mundo de prova e expiação, queira ou não, é evolutivo. Você pensa bem, você sai do mundo das cavernas e vai entrar no mundo da agricultura, criar pequenas vilas. Ainda é ruim. É cheio de gente ruim, joga a caca pela janela, sei lá, qualquer coisa assim. Mas para mim, que vim do inferior, cheguei no prova expiação evoluindo. Olha que coisa legal. Eu acho isso fantástico, gente. Eu acho que todo aprendizado é bom. Busque conhecimento. Isso. Vem cá, ô Babu, você percebeu que o Claudinho tirou o óculos, a lá ficou, certo? E ainda jogou aquela inflexão, tipo, acadêmico. Repete aí, Claudinho, porque isso tem que ficar marcado para a história. Você gostou, Amandinha, disso, não? Eu gostei. Percebi. Vamos embora. Vamos aí, Amandinha. A nossa jacarezinha de estimação, vai aí. Vamos lá. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem mais que os homens. Fala para ele, senador, fala para Jorginho, que não adianta ficar querendo deduzir as coisas que a gente não vai conseguir na atual fase nossa. Pois é, né? O homem já quer que os espíritos tragam para nós todo o conhecimento do universo, né? Com essa moralidade que nós temos, não vai dar certo. Dê-se por satisfeito com o que tem. É o que tem para hoje. É o que temos para hoje, é isso aí. Segue. Pergunta 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, e é por isto que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Pode ir, Amandinha. Eu tô meio devagar. A Amandinha tá dando uns cochilos no meio das questões. Mas, Amandinha, quando você quiser colocar a sua explicação também, porque eu pensei que você fosse falar alguma coisa, coloca também. Ah, tá. É que teve um silêncio, né? Não, então vamos lá. Os espíritos vivem fora do tempo.
tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Isso é muito legal. Por isso que eu brinco com o mentor quando vem falar, não, é só uma fase, se o senhor está em cima, o senhor está bem bom, o senhor que ficar falando de mim aqui. Vamos trocar de lugar para você ver. Ô, Babu, você deve perguntar assim, pô, isso vai acabar quando? Não, é breve. Meu irmão, me dá data e hora, porque breve para você é que nem de mineiro. É muito vago. É ali de mineiro, né? Não, é ali, ó. 80 anos terrestre aqui, nós aqui, né? Tá chegando já. Então, vamos lá. Pergunta 241. Os espíritos têm, do presente, uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Isso também é legal, gente, porque, olha, por incrível que pareça, nós falamos isso na quarta-feira retrasada, lembra? Que nós estamos falando sobre fatalidade, negócio todo, né? Os espíritos superiores, quando vem algum acidente grave, para eles veem, digamos assim, aquilo que terminou, aquilo que deu tudo certo, andou bem, evoluiu, queimou a etapa, né? E a gente só olha, mas eles olham em cima disso. Pô, mas ninguém morreu aí, cara. Só ficou, como diz aquele pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Só ficou carcaça, entendeu? Então, eu acho que eles olham em termos de crescimento espiritual. Teve um tsunami, melhorou o planeta, arrumou as condições, então tá tudo bem. Mas para a gente ainda é muito complicado, né? Vai, Claudinho, fala. O senhor até tirou o óculos, deu uma... Tirou o óculos, é. Não, aqui, vamos dizer assim, a gente, como não temos essa visão, né, de tudo, gente, nossa visão é muito limitada, é só a parte material. Então, a gente muitas vezes não entende o que acontece. Porque a gente não... A maioria das religiões, por exemplo, nem sequer aceita a reencarnação. Sim. Então, como é que vai entender o mundo onde a gente vive se as pessoas nem sequer aceitam uma coisa tão natural que é reencarnação? Então, não vamos conseguir compreender as coisas. Se até hoje as pessoas morrem, às vezes, filho pequeno, e as pessoas ficam revoltadas com Deus e tudo mais, quer dizer, coisas assim tão básicas, que Jesus mesmo no Evangelho fala para Nicodemo, se você não sabe nem das coisas terrestres, como é que eu vou explicar das coisas celestiais para você? Então, é isso mesmo. A gente ainda tem uma miopia muito grande. E aquele sermão que eu dei em vocês no grupo hoje, vocês colocam essa parte aí. Vocês pegam essa geração de hoje aí, essa miopia que o Claudinho falou aí, nego. O pessoal não quer enxergar, nego. E não vai mudar, não vai demorar ainda pra gente mudar bastante aqui. Eu entendo assim que essas tragédias, por exemplo, coisa que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, para aqueles que sofreram perda de parentes, isso pode mudar alguma coisa, mas até que isso vire algo coletivo, ainda vai levar muito tempo, né? Então, muitas pessoas que tiveram a sua vida afetada, para essas pessoas, isso pode mudar. Como por exemplo, o caso que eu citei semana passada, lá daqueles jovens que morreram lá na Boate Kiss. As mães, os pais que tiveram os jovens mortos lá naquela situação, o que elas fizeram? Em vez de ficar lamentando, xingando a Deus, eles montaram uma cooperativa e tinha lá costura, eles costuravam, fabricavam roupa para as crianças carentes, entre outras obras sociais que eles passaram a fazer. Então,
De uma tragédia, eles transformaram numa coisa boa. Agora, que isso acontece com todo mundo? Não acontece. São poucas pessoas que fazem dessa situação uma coisa boa. Mas você vê que em algumas pessoas, realmente isso vale uma transformação. E muitas vezes essa transformação é íntima, a gente não vê, não transparece. Você entendeu? A gente só vai ver isso daqui muitas gerações. Mas eu acredito que, assim, alguma coisa muda para essas pessoas. Sabe, Claudinho, eu também penso isso. Apesar de, para mim, ainda ser dificultoso acreditar que o sofrimento muda as pessoas, eu não vejo muito bem, assim, linearmente isso. Porque, muitas vezes, o sofrimento embaça a pessoa, piora o seu gênio, porque ele não compreende o sofrimento como algo de transformação. Mas aí eu vou também pelo Babu. Na nossa geração, no nosso grupo de espíritos, se não tiver tragédia que mexa realmente com a sua atenção, a gente não muda. Quer dizer, ao mesmo tempo que o sofrimento não é uma base de transformação, se não tiver tragédia, as pessoas parecem que ficam seguindo. Precisa de vez em quando levar um tapa para, o que está acontecendo, sabe? Tipo assim, cara. Nossa, eu fico impressionado. Eu acho que, para mim, para aprender, não precisa sofrer. Mas, para mim, como grupo, se não tiver um sofrimento, parece que a coisa não sai do lugar. Mas eu vejo essa situação justamente por causa dessa ausência de saber que existe vidas futuras. As pessoas querem aproveitar a vida, porque que fala? Ah, a gente só vive uma vez. As pessoas querem aproveitar essa única vez. Né? As pessoas ficam revoltadas. É verdade. É verdade. É verdade. Então, as pessoas ficam pensando assim, ai, por que Deus levou meu filho? Por quê? Porque não é um conhecimento difundido que existe reencarnação. As pessoas ainda ficam nessa de céu e inferno, vida única, vou morrer, eu vou ficar dormindo. Então, enquanto a doutrina da reencarnação realmente não for difundida, as pessoas começarem a entender que realmente existe isso, essas coisas vão acontecer, infelizmente. Claudinho, então, você não acha que nós, como espíritas, não estamos fazendo a nossa lição de casa? Porque a gente só fala de reencarnação no meio espírita. Nós não passamos essa discussão. Eu não falo só no meio espírita. Várias vezes, até para cliente aqui, porque às vezes as pessoas perguntam que eu tenho coisas históricas aqui, o pessoal fala, nossa, você gosta de história? Eu gosto, porque eu já vivi naquela época. As pessoas até se espantam. Você nossa, fala isso? Fala isso? As pessoas até se espantam. É mesmo? Você acredita nisso? Acredito. Já vivi na Roma Antiga, já vivi no Egito. A gente vive várias vidas. Já comentei várias vezes. Com todo mundo que me pergunta, eu falo. Que sou espírita. Você não, para acreditar em reencarnação, você não precisa ser espírita. Sim, isso é verdade. Né? Agora, fazer a nossa parte também depende. A gente não pode obrigar ninguém a acreditar no que a gente acredita. As pessoas têm que buscar por si mesmas, senão não adianta. Agora, as pessoas que me perguntam, eu falo. Já falo, mas você é de que religião? Eu sou espírita. Pegamos que os olhos. Não, algumas pessoas até se espantam, assim, mas a maioria, assim, leva numa boa. Não volta mais para falar com o Claudinho, mas tá de boa. Nunca mais volta, não paga ele. Mas foi numa boa. Foi numa boa. Você sabe aquele contabilista? Vai não, que ele é macumbeiro. Fica mexendo com essas coisas aí. Mexendo com essas coisas. Gostei, Mandinho. Isso é antigo, hein? Porque eu já ouvi também. É aqueles papos de tia velha. Ou ele é até um bom rapaz, tá ligado? Mas não é muito católico, não. Nem um pouco. Aí, Amandinha, arrebenta aí. Continua? Vamos lá. Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado?
Ilimitado. Aqui está limitado. O meu é E ilimitado. aqui no Evandro está ilimitado para eles, e aqui no Coletor só, escrito em inglês é ilimitado. Não, no meu tá limitado. Olha o seu Daíde aí, o Jorginho. Sim, tá. Aí Tá está. Esse conhecimento lhes é limitado. O do Evandro está assim, ó. Esse conhecimento é ilimitado para eles. O meu tá isso aí. Para eles, esse conhecimento é ilimitado, sim. E agora? Quem acreditar? Para mim tá limitado. Aqui tá assim. Limitado. Como tem os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado? O meu Eu acho que tanto faz. Limitado ou tanto faz. ilimitado não vai alterar. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tratores não alteram o produto. Exatamente. Então vamos lá. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Beleza. Isso eu acho legal. Porque como o espírito ele é percepção e sensação, quando ele fala do passado, ele já vive isso, né? Porque isso está nele. É a mesma coisa aqui para nós, que eu acredito. Quando você fala de algum sofrimento ou de alguma situação com alguém que ainda mexa com você, como é que você fala? Pô, faz 40 anos que aquele meu primo me roubou a herança. Você pensa, pô, já devia ter esquecido, né? Mas o tom da tua voz é como se tivesse roubado ontem, porque você ainda está a pau da vida, porque você viveu essa... Você vive o momento pela sua sensação, realmente. Hoje eu podia estar bem, estou só com o meu Fusca até hoje. Falei, que bom, cara, né? O nosso Fusquinha está guardado aí na coisa, precisamos ligar ele de vez em quando. Aqui, pelo que eu entendo assim, a gente recorda aquilo que interessa, aquilo que é útil. Aquilo que não é útil, a gente não lembra, porque não vai servir para nada mesmo. Vai acrescentar, né? Toca o tambor, Amandinha. Pergunta 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Aí tem uma partezinha aqui, posso ir? Quando vem... O meu continua. Não, essa parte continua? E sono, viu? O sono é terrível. Que coisa, gente. Então, ó, quando vem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Agora, gente, essa resposta aqui é meio complicada. Ou seja, se a nossa evolução... Aí vocês vão dizer que eu já estou querendo mudar o livro dos espíritos. Eu me imagino encarnado ali. Mas olha só, se a evolução ela é permanente, mas nunca se aproxima a Deus. Olha bem, aqui, gente, para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele. Ou seja, o espírito tem que estar numa conexão com Deus, praticamente sendo uma unidade. Ou seja, quanto mais você evolui, mais você fica sendo Deus na sua percepção, ou você fica tão ligado a Ele que vira uma unidade. Porque aqui fala isso, para que você
Faça isso, de ver o futuro, de perceber como são as evoluções, o que vai ocorrer e tal. Você tem que estar integrado a Deus. O Jorginho pensa que vai ter que estar junto com Deus. O junto que ele fala é nessa parte moral, essa perfeição que Deus representa para nós. Quando a gente chegar aqui no estágio de Jesus, que Jesus falou, ó, eu e o Deus somos um, é porque ele compreende os desejos de Deus. Ele sabe o que Deus espera dele e o que espera fazer. A mesma coisa, um dia nós vamos saber, nós vamos reconhecer a Deus, vamos saber o que é Deus, e Deus sendo só aquilo que a gente ainda conhece, sendo misericórdia, amoroso, a gente vai conseguir entender um pouco ele e vai conseguir, em cima disso tirar mais lições para poder compreender um futuro de uma pessoa, de um planeta, tudo mais. No fundo, o Jorge ainda não saiu da pergunta 001. Isso. Ele quer saber o que é Deus, ele quer saber se a gente vai voltar para ele, se vai juntar para ele, que nem uma gota no oceano, a gente vai juntar Deus, nós e Deus vamos ser uma coisa só. Ele não aceita. Cadê aquela questão que nós falamos aí? O que você está perguntando? É que nós estávamos zoando com você, que é a 238. Quanto mais aproxima da perfeição, mais sabe. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Nós somos ignorantes sobre todas as coisas ainda, Jorginho. Não adianta querer ficar buscando o que é Deus. O Jorge, ele quer no máximo umas 2 ou 3 encarnações, já tá colado em Deus. Já jogando a farol alto ali, ó, pedindo passagem. Se Deus assim o permitir, porque para mim a evolução é escapar do sofrimento, escapar de injeção, escapar de ir na dentista. Olha, eu chegando a essa evolução. Eu quero ver só quando chega a hora do Jorge tomar aquela injeção da vacina. Vai aparecer assim o enfermeiro com uma injeção desse tamanho assim. Já viu um vídeo de uma idosa que o enfermeiro abraça ela e ela xinga o enfermeiro ainda depois que aplica? É o Jorginho. É que é dolorida essa vacina, viu? Mandinha! Eu achei. Só que eu tava tão feliz que até ir fazendo pose para tirar foto, né? Que eu tive que disfarçar. Hoje em dia é tudo tão tranquilo. Antigamente a nossa infância era pistola, era umas agulhas de cavalo. É que ela dá uma mordidinha, mas nada demais. Paz do céu, ou pistolinha dolorida. Pá! Eu não sou dessa época de pistolinha no braço. Você não tem a marca no braço, Mandinha? Eu não tenho essa marca. Eu até queria ter, porque eu me sinto diferente de todo mundo. Olha, eu não tenho. Jorge, será que eu não tomei? Eu não sei, eu não tenho. Jorge, vou dizer uma coisa para você. Lembra daquela passagem que Jesus fala: eu e o Pai somos um? Ele e o Pai é um só? Não. Então você já tem sua resposta. Eu e o Pai somos um. Ele não está falando que ele vai se juntar a Deus, vai ali junto e misturado. Eu e o Pai somos um porque ele tinha, assim, tanta coincidência com a vontade de Deus que ele e Deus praticamente se confundiam. Mas Deus é uma coisa e ele era outra coisa. Por isso que é nesse sentido. Fala isso. Nesse sentido é que está falando aqui. Mas eu vou chegar lá. Vocês vão ver. Eu sou o Jesus em processo. Acreditem. Então, vamos embora, Diego. Vamos lá. Você não falou a verdade, hein? É verdade. 244. Calma aí. Não. 243A. Ah, tá.
É o sono, é o sono. Vamos lá. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Viu, Jorginho? De cartomante, né? Mesmo quando você estiver ali a pau com Jesus, você estiver ali ó, junto com a chefia ali, você não vai saber tudo que nem Deus. Deus é Deus, entendeu? É outro nível. Quer que dizer tem a cartomante aí, ô Mandinha? E eu ainda acreditava em cartomante, ó, prever meu futuro. Tá vendo, né? Gostava de ser enganado, então, hein? Gostava de ser enganada. Pagava, né? Pagava. Mas, Mandinha... Não, o pior de tudo, gostava de ser enganada e ainda pagava. Mas, Mandinha, nas que você foram, de 0 a 100%, quanto era o acerto? É que eu não sei se você fica querendo ouvir certas coisas e... Enfim. Na época eu achava que acertava. Não, mas se falar coisa vaga assim, a gente acerta também. Então. Quando você está envolvida ali no calor da emoção, querendo as respostas, acreditando, aí você fica achando que tudo bate. Porque na verdade também há um pouco de mediunidade aí. Você percebe que ela tem uma percepção. Ela é médium. Só que ela não é uma boa médium, ela é apenas médium. E aí, Jorge, me explica aí, então. Quer dizer que os espíritos podem prever o futuro, então? Não, prever o futuro não. Mas, digamos assim, ela percebe, digamos assim, a aura dela e os espíritos que a acompanham falam assim, olha, ela quer ouvir isso. Diz para ela que é bom. Aí ela percebe e fala que é bom para ela. Quer dizer, é bom e é ruim para ela. Esse cara com quem eu vou casar, fala para ela que não. O rapaz que ela quer vai amar... A maioria das perguntas era nesse sentido. Vamos continuar aqui, né? Segue. Peraí, agora é verdade. 244. Não. Né? Não, é 244. Agora você tá certo. Tá. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Somos nós. Nós sentimos... Só isso? A minha resposta tem um cadinho a mais. Depois tem o A. Não. As suas não tem mais, não? Tem assim, ó. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Não, isso aí já é 254A. Essa é então 254A. Não tem mais nada, não. O meu tá aqui, ó. Só os espíritos superiores ou veem ou compreendem. Jorginho, espírito superior, Jorginho. Você não é superior. Sentem e o adivinham, somos nós. Aí tem os espíritos inferiores o sentem ou pressentem física, moral e espiritualmente. Essa parte não tem na minha, não. Ô, louco! A tua resposta tem tudo isso? A minha resposta tem tudo isso. Ô, caraca, velho! Que é isso? Aonde ele encontrou mais resposta aqui? Porque, ó... eu acho... Essa tradutora... Eu acho que esse livro dos espíritos do Babu aí andou sendo alterado por essas tradutoras, viu? Que nada. É o livro melhor até agora de vocês aí, ó. Aqui só fala isso, ó. Evandro Noleta aqui, ó. Os espíritos inferiores sentem o adivinho. Parou aí. O Gentili. O meu também tá assim. Parou também aí também. Parou aí. O meu continuou aqui, ó. O meu continuou. O sente ou pressente física, moral e espiritualmente. Claudinho, e o avô desse cara, o que ele diz? Aí no seu aí. É a mesma coisa do de vocês. Ele para no adivinho. Mas aonde essa mulherada foi achar
essa praticamente 3 linhas a mais aí, Jesus. Viu? Tá suspeito isso aí. Troque esse livro de vocês aí, mal acabado aí de vocês. Agora 244A, Mandinha. Agora você. Isso. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência indivisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos, que são como uma advertência secreta. Peraí. Vós mesmos não tendes pressentimentos, que são como uma advertência secreta de fazer ou não fazer alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Eu sou muito de ter pressentimento. Viu agora que essa resposta bate com a minha resposta do antes aqui, que tem a continuação, ó, porque fala, o centro é o presente física, moral e espiritualmente. E aí ele fala aqui, ó, vocês não... Cadê? Ó, quando uma coisa não pode ser feita, uma palavra não pode ser dita, sentem como uma intuição, uma advertência invisível. Cadê vocês? Estamos aqui. Não, eu vejo a Mandinha, só que a imagem dos dois sai para mim. É por isso que eu penso que caiu, aí fica aqui embaixo sem imagem. Agora voltou o Jorginho, falta o senador. Mas, para você ver que essa pergunta complementa a minha, né, que dá razão para o meu livro dos espíritos. Porque eu considerei essa resposta muito legal. Mas o que eu achei mais incrível é onde essa tradutora encontrou essa frase inteira quando nenhuma dessas aqui tem. Ô, Claudinho, faça favor aí, dá uma olhadinha, vê se você consegue, porque eu não tenho mais, mas eu tinha antigamente. A tradução do Guilhom Ribeiro da FEB, será que ela tem isso aí? Bom, o da FEB aqui não tem. É isso, da pergunta 244, você fala? Não. Mas tem que ser do Guilhom Ribeiro, porque essa aqui também é da FEB, né? Então, da FEB que eu tenho aqui, não tem isso aí do Babu, não. Nossa, cara, eu achei fantástico. Eu acho que tá certa. Digamos, não que tá errada, mas como é que ela descobriu mais um texto desse quando o neném mostra? Porque, Babu, realmente, essa tua resposta aí complementa essa, com certeza. O senador está ali nas pesquisas. A Mandinha vai tirar um cochilinho. Eita, aqui. É que o PDF não fala de quem que é a tradução. E alguma coisa para acrescentar para vocês? Não, tá ótimo. Então, eu acho lá, que a gente pode parar aqui, né? Nossa, já deu horário já. Nossa, marca aí, Jorginho, 244B. Vai ser difícil guardar para semana que vem. Viu, Jorginho? Eu estou tentando achar o lápis aqui. Vamos marcar. Já não consegue achar um lápis. Imagina semana que vem vai saber. Vai lembrar que é o CQB. Ele vai lembrar que é alguma coisa B. Ô, Jorginho, 244B. Anota aí para não esquecer, hein? Marquei aqui, ó. Tá vendo o lápis aqui? Eu marquei agora. Claro que... A gente vai conseguir estudar tudo esse ano, eu acho, não vai, esse livro? Com certeza. Muito bem, desgravando.